Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na live de quinta-feira. Eu sou Ivani, da Igreja EJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu pertenço à célula da igreja chamada Célula Digital, que tem como objetivo levar a palavra de Deus a todos que nos escutam, né? Então, a gente vai continuar com a mesma palavra da terça-feira, né? Que era: Senhor, mostra-me a tua glória. Lembram que eu li sobre Moisés, que Moisés rogou a Deus que lhe mostrasse a sua glória? Para quem não assistiu na terça-feira, Moisés pediu a glória para o Senhor. E o Senhor encostou Moisés numa rocha grande. E ele, enquanto estava passando com a sua glória, ele colocou a mão na frente de Moisés, protegendo ele pela glória, para que ele não visse o rosto do Senhor. E quando o Senhor passou com a glória, ele tirou a mão da frente de Moisés. E Moisés viu ele pelas costas, e não o seu rosto. Porque ninguém pode ver o rosto de Deus. Não morreria, né? Então foi esse resuminho que eu contei para vocês, né? E aí ele teve um encontro com Deus na sarça. Lembra que a sarça ardia, pegava fogo, mas não se consumia? Exatamente. Às vezes você está num fogo consumidor, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e as pessoas que percebem a sua dificuldade acham que você, pelo que está passando, já era para estar até morto. Acham que você já estaria morto. O Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, o deserto, as dificuldades, não conseguiram te destruir. Por quê? Porque você tem o Senhor, né? Você tem o Senhor. Às vezes você foge de pessoas que Deus vai te colocar na frente delas para confrontá-las ou ser uma bênção na vida delas. Às vezes Deus tem duas coisas, ou para confrontar ou para você ser uma bênção na vida delas. Tem pessoas que dizem que estariam orando por vocês, mas ao mesmo tempo dizem: ela vai para lá, vai quebrar a cara e vai voltar. Olha só, gente. Tem pessoas que são para orar para você, mas falam isso. Ela vai para lá. Tem gente que aguarda isso, mas quando você se apega a Deus, nada de mal te acontece. Nada, nada, nada. Porque você tem a proteção do Senhor, a glória do Senhor, né? Ele vai te colocar em mesas que você nunca imaginou. Às vezes você fala assim: nossa, mas eu tô aqui nessa situação. Nossa, eu tô aqui envolvida com pessoas grandes. Nunca pensei nisso. É Deus que te coloca nessas mesas. Você nunca imaginaria estar num lugar como esse, mas está. Porque Deus te levou. Deus te colocou nesses lugares maiores, né? A passagem pelo deserto simplesmente foi um aprendizado. Porque às vezes você passou por tanta dificuldade, mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado para você. Você aprendeu muitas coisas quando está passando por dificuldade. Não é verdade? Tudo que eu aprendi sobre Deus foi no deserto. Quando eu passo por dificuldade, eu aprendo a estar mais próximo de Deus. Eu preciso aprender a ficar mais próximo de Deus. Porque Ele nunca te desampara.
Você que deixa dele, né? Pois o Espírito Santo te preparou. Você passou pelo deserto, aprendeu e o Espírito Santo te preparou. O calor do deserto, onde eu aprendo. Não devemos nos desesperar. É na dificuldade, é no calor do deserto, né? É na dificuldade que eu aprendo. Quem crê em mim, quem crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Não preciso de aprovações de homem, e sim da glória de Deus. Eu não preciso de aprovação de ninguém, somente da glória de Deus. Não é verdade? Só da glória de Deus que eu preciso. A mão de Deus está sempre sobre nós, desde o nosso nascimento. Quando nós nascemos, o Senhor já colocou a mão sobre nós, a proteção sobre nós. Você não viu a mão de Deus te livrando daquele acidente, quando você esteve para se separar, quando você é casado, quando você teve um acidente que nada te aconteceu, quando você esteve para se separar e não se separou. Por quê? Porque Deus estava ali, te livrando daquilo. Deus esteve guardando você na sua infância e você não percebia. Ele estava lá quando você estava em pecado. Estava lá naquele acidente, como eu falei. Quando você perdeu tudo, ele estava lá. Em momentos bons e momentos ruins, Deus sempre está lá, te protegendo, te protegendo. Moisés, como é que Moisés começou? Cuidando de ovelhas, quando ele viu a sarça ardente, né? A primeira vez. Na primeira ele estava cuidando das ovelhas. Na segunda vez, ele estava cuidando de pessoas. Por que cuidando de pessoas? Porque ele atravessou o deserto com milhões de pessoas. A primeira vez na sarça, ele estava cuidando das ovelhinhas, lá junto com o sogro dele. Mas depois, na segunda vez, ele já estava cuidando de milhões de pessoas, né? Começou com ovelhas e terminou com pessoas. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Davi não disse? No Salmo? O Senhor é o meu pastor. O povo lá no deserto infringiu a lei. Por que eles infringiram a lei? Porque eles fizeram um bezerro de ouro para saber se o bezerro dava uma solução para eles, mostrava um novo rumo, porque Moisés estava lá no monte falando com o Senhor. Mas eles eram impacientes, não tinham paciência de esperar. E fizeram um bezerro de ouro para clamar, para orar para esse bezerro. Antes mesmo de ter a lei, que foram as tábuas, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou sair da presença de Deus porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Tem gente que se contenta em ser somente bem-sucedido. Não preciso de Deus. Quero ser bem-sucedido. Estar no meio da sociedade, né? Ter títulos, prêmios. Esquece de Deus. Esquece de Deus. Sai da presença de Deus. O coração não tem que estar nas coisas, e sim na glória. Sim. Você tem desafios essa semana?
Sabe o que Deus está dizendo? Não pare de se preocupar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem desafios essa semana? Então não se preocupe. Busque primeiro o reino do Senhor. E as outras coisas vão lhe ser acrescentadas. Especifique a Deus o que você quer e deixe na mão dele. Quando você entra lá no seu quarto para falar com o Senhor, você tem que especificar aquilo que você quer. Claro que primeiro, gratidão, Senhor, eu agradeço pelo meu dia, pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, quem tem filho, pelo casamento, quem é casado. Mas eu tenho que especificar também o que eu quero. Senhor, eu gostaria disso, 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 disso. E deixo na mão dele. Sabe por quê? Porque ele está te escutando. Ele está te escutando. Às vezes as pessoas oram mais do que as outras, mas quebram princípios. Você não acessa a glória quebrando princípios? Às vezes tem pessoas que oram mais do que as outras. Oram, nossa, essa pessoa ora demais, ora demais. Ela gosta de orar, mas ela quebra princípios. Ela não segue os ensinamentos do Senhor, mas orar ela ora. Orar ela ora. Você não acessa a glória quebrando princípios. Você não acessa a glória do Senhor quebrando princípios. É a mesma coisa da pessoa que vai na igreja, ora, presta atenção no culto, fala com as pessoas sobre oração, mas sai lá fora, a vida é um rolo. É um rolo. Tem a vida toda enrolada. Deve no cartão, fala palavrão, fuma, bebe. Adianta ir lá na igreja? Quebrando princípios. Quebrando princípios, né? Não acessa a glória. Não acessa. De jeito nenhum. Quando você acessa a glória, você discerne todas as coisas. Pare de ir atrás das coisas de Deus e comece a ir atrás da presença de Deus. Ora, como é que eu entendi? Pare. Vamos ver aqui. De ir atrás das coisas de Deus e comece a ir atrás da presença de Deus. Então, vou dar um exemplo. O filho pródigo, ele queria as coisas do pai e não o pai. Ele queria só o que o pai tinha para dar, mas ele não queria o pai, né? Então, pare de ir atrás das coisas de Deus. Eu vou lá, eu oro, peço oração para mim, eu vou na igreja, peço para os pastores para orarem para mim e tal. Mas eu estou longe de Deus. Quando saio da igreja, eu estou longe de Deus. Estou longe da glória. Né? Quem anda no caminho da glória está andando num caminho mais alto. Mais alto. A glória é mais forte que a sua emoção, que a tristeza, o que você está sentindo da sua infância, lembranças da sua infância. A glória é mais forte que a sua emoção, que a tristeza. Grande parte de seus problemas vai acabar na glória, quando você pedir como Moisés pediu aqui, rogando a Deus, Senhor, dai-me a glória. Quem conhece a glória vai vencer. E o padrão de Deus é perfeito. O padrão de Deus é perfeito. Quando a gente fala de Deus, Ele está aqui conosco.
Mesmo que a gente não tenha orado no começo da live, porque às vezes a gente até esquece de orar, pedindo para o Senhor estar presente, mas Ele está aqui. Mesmo quando se fala assim, quando eu tiver um ou mais, eu estarei presente. Eu estou aqui em uma pessoa, mas eu sei que Ele está aqui comigo. Por isso, vamos agradecer a presença de nosso Mestre Jesus, pela palavra de hoje, agradecer por tudo que Ele nos dá. Que Ele abençoe todas as famílias que nos escutam. Que o Senhor Jesus esteja com vocês e que a glória do Senhor, nosso Pai, esteja com todos vocês. Né? Essa é a palavra de hoje. Se vocês querem saber sobre a glória de Deus, sobre Moisés, leiam lá em Êxodo 33, 18. Porque quando Deus tirou a mão da frente de Moisés, ele viu o Senhor Deus pelas costas, mas a minha face, não. Então, leiam para saber a história. É sempre interessante, né? Porque, como eu falei para vocês, a Bíblia é um livro de histórias. Então, a gente tem que ler, né? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a nossa agenda, vocês já sabem, né? O culto de domingo, às 9 horas, né? Todos os dias, um culto pela manhã, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, né? Sexta-feira agora vai ter a Rede Valentes, que é um culto só de homens. Eu sei que eles fazem lá uma costela para os homens, pena que a gente não pode ir, né? Então é a Rede Valentes, um culto específico para homens, às 20 horas, né? Então, até a próxima semana, quando a gente vai vir com uma nova palavra. Eu agradeço vocês, espero que vocês deem aquele joinha lá para mim, né? E não se esqueça de se inscrever, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais eu posso chegar mais próximo do YouTube. O YouTube entende que essa palavra é boa, né? Eu agradeço vocês, viu? Até a próxima semana, tá? Tchau, tchau.